Então, para quem não me conhece, meu nome é Mariana Galani, que é assim que eu costumo utilizar os meus nomes, e eu sou arquiteta de interiores e arquiteta urbanista. Eu fiz faculdade na PUC Campinas, me formei em urbanismo, mas voltei um pouco para a área de interiores. Atualmente moro em Portugal, então eu vou compartilhar algumas curiosidades. Essa imagem, gente, realmente existe essa caravela aqui em Portugal, e é muito divertido, porque conta um pouco da nossa história aí do Brasil, como que eles foram e tudo mais. Tem um tour. E voltando para a área de arquitetura, aqui é um país onde respira arquitetura. Nós, assim, tem uma história, em cada lugar que a gente vai tem uma história. E as famosas igrejas com azulejos portugueses. Aí no Brasil nós vemos muitas calçadas, conforme tem aqui na imagem, que é com aquele azulejinho português. Isso é real e continua escorregando aqui em Portugal. Tomem cuidado aí no Brasil, porque é normal e é da própria pedra. Aqui eu estou mostrando uma igreja que é com azulejos totalmente ornamentados, né, totalmente trabalhados. E a arquitetura portuguesa é uma mistura. Tem vários períodos, tem o estilo românico, gótico e a arquitetura barroca. O que mais marcante realmente são esses azulejos e essas igrejas todas em azuis e brancas. Temos muitas igrejas dessa forma aqui em Portugal. Vou compartilhar um pouquinho de algumas igrejas que eu conheci, gostei muito, e os períodos dela. Essa aqui nós temos a Catedral de Braga, né? Que é uma igreja da arquitetura românica. Quais são as características da arquitetura românica? É uma construção muito robusta. Podemos ver que há muitas pedras, são uma construção mais reta, porém muito carregada. E poucas aberturas. Nós temos ali algumas janelas, mas são pequenas. E esse é o estilo de construção arquitetônica românica. Temos, assim, outros pontos. É que sempre vão ter duas torres. Isso é o padrão dessa época. Sempre são duas torres, e junto a elas vai ter sempre algumas construções que eram, como eu posso dizer, como se fosse claustros fortificados, ou seja, lugares que na época da guerra as pessoas se escondiam. Então, aqui por ter aquela parte cristã muito evidente, as pessoas viam como as igrejas sendo um refúgio para as guerras, para os ataques. Então, sempre que tiver uma igreja em construção de pedra da época românica, vai ter essas construções laterais, agregadas a elas, que seriam os refúgios. Então, as pessoas corriam para se esconder ali. Aqui nós vemos, aqui do lado, essa daqui é a sede da cidade que eu moro, que é aqui no Porto, e ela é muito, 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 muito grande. A arquitetura aqui voltada para a parte de igreja são sempre muito altas, e como podemos ver, as pessoas em relação à construção é fenomenal, assim, é muito diferente do habitual. O segundo ponto é a Torre de Belém. Acho que já ouviram falar muito do pastel de natas ou pastel de Belém, né? E isso é uma característica da cidade de Lisboa. Dentro da cidade de Lisboa nós temos Belém e existe essa torre. A parte das construções, especialmente a arquitetura gótica, que é exatamente o que estamos a ver agora, é uma característica de construções altas que tendem a ter muitos ornamentos e esses pontos muito altos que dá a sensação de chegar ao céu, né? Como eles tratam mais ou menos isso. O gótico, o estilo gótico aqui na Europa, teve início na França e depois começou a migrar para os outros países. Portugal, e esses períodos são muito marcados pela imigração. Então, a imigração que começou a ter em Portugal começou a trazer todos esses períodos, né, arquitetônicos. O que mais inclui, a característica que predomina na construção gótica são os arcos, né? Então, nós temos muitas construções que são retas, mas no final ela faz uma cobertura curva, né, como se fosse uma abóboda, ou a abóboda que nós falamos no Brasil, na arquitetura, são aquelas construções em curva, em círculo, que vai como se fosse para o céu.
E muitas das vezes nessa arquitetura, no topo é vidro, ou é uma abertura que eles acabam direcionando como se fosse a luz divina, porque o sol bate ali, dá aquela, ilumina a igreja e tem aquele ponto central, como se fosse ali o Deus ou a fé, voltado muito para a parte religiosa e a fé que eles tinham, né? Outro ponto é que nós temos mais janelas, na construção gótica são mais altas as janelas, as aberturas são mais fáceis, né? Eles conseguem fazer isso por conta do processo construtivo de pedra do arco, que sempre se coloca um arco central, e as outras pedras eles foram moldando para que fizesse uma força gravitacional de tal modo que ela não abria, então ela se sustentava. Nesse período já começamos a trabalhar muito com os vidros, com aqueles vidros coloridos, né, com esses tópicos mais modernos, digamos assim, mas sendo gótico. Então, a maioria das construções góticas são aquelas igrejas que a gente vê que sempre tem um topo, sempre uma coisa que puxa para o céu, aquelas coisas que parecem, como eu vou dizer, que o intuito deles é mesmo chegar ao céu, assim. E outro ponto é, na pedra, eles faziam muitos ornamentos. Podemos ver aqui no Mosteiro de Jerônimos, que logo na entrada nós temos, não sei se dá para ver muito bem, mas são pedras ornamentadas à mão, são feitas à mão. Então, às vezes, eles faziam isso com figuras cristãs, ou seja, com animais, ou até mesmo com pessoas, fisionomias, anjos, como se fosse uma proteção divina. Então, tinha muito, ilustravam muito a história bíblica, né, em função disso. Alguma dúvida? Realmente isso é normal, mas quando vemos ao vivo é diferente, porque a gente às vezes vê estamos tendo história na escola e a gente acha assim, mas isso existe. Por mais que a gente ache que não, mas é muito legal, é muito interessante esses períodos, né? Porque foi tudo uma mudança do ser humano dentro aqui em Portugal. Outro tópico já é a arquitetura barroca. E aí que é o mais legal. Por quê? No ano de 1697 é quando o processo de arquitetura barroca começou em Portugal. E isso só aconteceu porque foi descoberto em Minas Gerais, no Brasil, o ouro e as pedras preciosas. Então, o que aconteceu? Portugal acabou lucrando, né, começou a pegar essas pedras preciosas do Brasil e vender, e começou a ter muito dinheiro. Como que eles desenvolviam isso? Eles começaram a fazer, em Portugal não tinha arquitetos a nível de construções luxuosas, imponentes, era mais do mesmo. E quando Portugal começou a ter tanto dinheiro, o rei Dom João V começou a buscar arquitetos fora. O rei Dom João começou a buscar arquitetos de outros países, de outros lugares, para que trouxesse para Portugal novas construções luxuosas, porque começou a ter muito dinheiro. E foi aí que começou a arquitetura barroca. Aqui nós temos a igreja de São Gonçalo, que juntamente com a igreja a gente tem um complexo ali do lado também, que era para as freiras, era sempre um convento, né? E essa construção por dentro ela é super luxuosa. Então, a época barroca é marcada por muito ouro, por muita pedra preciosa. Então, quando entrar numa igreja que tenha esses pontos, muito ouro, muito ornamento em ouro, muitas assim, quer dizer que é o período mesmo barroco, que foi o período quando aqui em Portugal começou a ganhar dinheiro com o nosso ouro, nossas pedras preciosas, os nossos diamantes aí do Brasil. Viu? Nós temos influência aqui em Portugal também. Isso só aconteceu por conta do nosso Brasil. Agora a gente já vai fazer um contraponto para a arquitetura atual, que é a arquitetura moderna. A arquitetura moderna. E a arquitetura moderna é marcada por desafio à gravidade, ou seja, eu faço construções que elas começam em um ponto menor e elas ampliam, com grandes espaços de vão livre, ou seja, enquanto as outras igrejas eu tinha pequenas aberturas,
Na arquitetura moderna, eu tenho grandes aberturas, grandes vão com vidros, então nós trabalhamos assim, desafiando mesmo. E muitas linhas retas, já não tem mais aquela parte de ornamentos, aquela parte voltada tanto para a religião. E aqui é engraçado ver esse contraponto, né, muito marcante. Por quê? Aquela primeira imagem que eu mostrei da igreja, ela tá logo atrás a essa imagem que tem a estação do metro do Bolhão. Então, ali é uma... Nitidamente, é a diferença da primeira época, digamos, para com o moderno. Então, a arquitetura tem ali uma ligação muito forte. Não quer dizer que uma é melhor que a outra. As duas se completam. E outro ponto aqui de Portugal, só para finalizar isso um pouco da história de Portugal, é que nós temos aqui os portugueses gostam muito da parte medieval, que é exatamente esses períodos. Se formos ver as imagens, as igrejas, é muito medieval e é muito interessante, porque é uma realidade que nós nunca vamos viver, nós nunca vamos passar novamente, e fez parte de nós, querendo ou não, foi uma evolução do ser humano, né? Agora, entrando em uma curiosidade. Quem gosta de Harry Potter? Ou quem já assistiu Harry Potter? Aqui em Portugal tem a livraria Lelo, onde a criadora dos livros e do filme se inspirou. Ela ia nessa livraria, ela morou aqui no Porto, né? Ela trabalhou aqui no Porto, e ela se inspirou muito nessa livraria, porque ela ia ali para ler, e foi ali que ela teve a inspiração de criar os filmes do Harry Potter. Por isso que também é uma livraria fantástica. Quem vier para Portugal, venha para o Porto e conheça, ela é linda, e tem tudo a ver com o Harry Potter, realmente é entrar no mundo da magia, digamos assim. E às vezes a gente fala, tem um galo em Portugal? Sim, tem uma cidade que tem como ícone o galo. Então esse aqui realmente é o galo de Portugal, o símbolo de Portugal, onde muitas coisas começaram. Agora vamos à parte interessante. Ser arquiteto. Eu acho que eu trato a arquitetura como medicina, porque na medicina nós salvamos vidas. Na arquitetura nós realizamos sonhos. Querendo ou não, ser arquiteto é você conseguir concretizar o sonho de alguém, uma idealização de alguém. E a gente só consegue fazer isso se nós nos entendemos a necessidade do cliente, nos colocarmos no lugar dele. Então, ser arquiteto, eu vou compartilhar um pouquinho do que eu faço e do que dá para ser feito dentro do curso de arquitetura, porque o curso de arquitetura ele tem várias ramificações. Pode ser arquiteto urbanista, que é voltado para o meio urbano, para as praças, pode ser voltado para estradas, pode ser voltado para outros tipos de equipamentos públicos. Tem o arquiteto de interiores, que é voltado para a parte de construção interna, ou seja, os móveis, aquela coisa de colocar cor na casa, um papel de parede. Isso é arquitetura de interiores. Também é diferente de designer de interiores. Arquiteto pode se transformar em um artista, pode ser um tatuador. O arquiteto, a base do arquiteto que eu mais gosto é a parte de construção, a parte de obra. Mas eu sei que tem pessoas que vão para várias áreas e tudo aprendemos ali dentro, especialmente a entender a necessidade do próximo. Então, o que o arquiteto faz? Nós podemos fazer projetos de casas, projetos de estabelecimentos comerciais, projetos de quiosques. Sabe quiosques de shopping? Nós podemos fazer também. Aquelas lojas de shopping, aquela parte decorativa, o arquiteto faz isso também. Projetar grandes construções, pequenas construções, fazer consultorias, acompanhar obras. Acompanhar obras você faz o projeto, e no decorrer da obra é sempre estar ali liderando e cuidando, orientando, para que as coisas corram exatamente como devem ser. Escolher o revestimento, o piso, qual vai ser a cor da pedra que eu vou colocar na cozinha, que eu vou colocar no banheiro, qual vai ser o vaso sanitário que eu vou escolher, o chuveiro e tudo isso, tá bem? Contudo, o arquiteto pode fazer de tudo, desde que
ele faça pensando na ergonomia e na funcionalidade de cada espaço ou de cada projeto. O que é ergonomia? É eu conseguir fazer uma mesa secretária para alguém utilizar para trabalho ou para escola. E eu não faço nem muito alta, nem muito baixa. Por quê? Eu não posso fazer muito alto, que a pessoa vai começar a doer as costas, vai ser desconfortável. Mas também não posso fazer muito baixo, porque dependendo da pessoa que for utilizar, aquilo também não resulta. Aqui vem um pouquinho de projeto arquitetônico. Então, aqui nós temos o projeto de interiores, arquitetura de interiores e reforma. Aqui eu tenho um apartamento de 2 quartos, sendo uma suíte. Nós fizemos, então, um projeto da cozinha, de todos os móveis, para otimizar o espaço, ou seja, para ter bastante arrumação. Aqui nós temos a sala de estar, onde eu vou assistir minha televisão, onde eu vou estar ali a brincar, a jogar meu PlayStation, a fazer o que eu quiser. E aqui a parte das refeições, que é a sala de jantar. Então, nós temos que pensar no dia a dia, como que uma pessoa, ou como eu me portaria dentro dessa casa. Eu gostaria que tivesse a televisão oposta à porta de entrada ou a favor, sempre a orientação do sol que vai dar na janela, também tem que ter essa atenção. Depois, eu faço um quarto. Então, eu quero entrar no quarto e preciso de um armário. Então, o armário está aqui. Ah, mas eu queria uma secretária para eu estudar. Então, temos que ver qual a medida menor, qual a medida maior. E tudo isso pensando sempre no uso do espaço. Então, não podemos fazer um projeto sem pensar no uso, no como que eu vou usar aquilo. Não posso colocar o vaso sanitário do lado oposto, onde eu vou bater com a porta, depois, exemplo, eu tenho que lavar minhas mãos e para tomar banho, desviar do vaso sanitário, que não faz muito sentido. Então, ser arquiteto é pensar em tudo, é pensar no dia a dia, na praticidade, na necessidade. Aqui do lado eu tenho algumas imagens, que é a imagem do resultado final do projeto, digamos assim. Você fazer ali um armário todo espelhado para dar profundidade, você colocar a mesa de jantar, fazer uma cozinha planejada, que as mães adoram, porque dá muita arrumação. E aqui são essas imagens, então, tudo começa aqui na planta baixa, e depois ele se desenvolve no modelo 3D, ou seja, aquela coisa da realização acontece nessa etapa. E aí que nós podemos ver, realmente fica bem, não fica. E depois, nós temos ainda, como eu disse, o arquiteto pode fazer muitas coisas. Pode ser também arquiteto de móveis. Então, nós podemos fazer um projeto de móveis. Tudo que eu quero colocar no móvel. Ah, eu gostaria de colocar luz, gostaria de colocar uma prateleira, gostaria de colocar espelho. Podemos tudo. Eu falo que na arquitetura a gente pode tudo. Desde que o cliente aceite o valor, ou nós vamos aceitar o valor, né? Porque depende do que vamos sugerir. É caro. E se vale a pena ou não. Às vezes pode ser só coisa da nossa cabeça. Depois, outro trabalho que eu faço é detalhamento. Então, aquela parte que eu disse de acabamentos de cozinha, eu consigo fazer aqui, que nem nesse aqui eu fiz um detalhamento do banheiro. Então, como que vai ficar, qual vai ser o material que eu vou utilizar, como que eu vou fazer de revestimento, todos esses pormenores, ou seja, o arquiteto, ele pensa desde a parte básica e o principal, a funcionalidade, a estética e a cor. Olha, quem quiser vir para Portugal, fica à vontade, está friozinho, está agradável. Outro ponto que eu disse, que nós podemos fazer consultoria. O que é uma consultoria de arquitetura? Uma consultoria de arquitetura é simplesmente nós desenvolvemos um projeto colocando as peças reais no projeto. Ou seja, aqui eu tenho os materiais que eu utilizei. Então, na parede eu utilizei o material 3D, no chão eu utilizei um material em madeira, na parede tinta, e na bancada uma pedra mármore São Gabriel, que é um mármore preto. Depois, mas eu adoraria ter um jardim vertical. Não tem problema, temos a opção de colocar um jardim vertical. Essa proposta dessa consultoria era para um quintal de uma casa pequena,
na qual eles queriam fazer uma área gourmet, para ter churrasco, tá ali com os amigos, beber, conversar e tudo mais. E foi desenvolvido esse projeto pensando na necessidade de funcionalidade. Aqui já é um projeto arquitetônico de uma casa completa, uma casa térrea, que aqui no cantinho, não sei se estão conseguindo ver onde estou fazendo aqui a delimitação, é exatamente a minha consultoria. Ou seja, esse é o resultado final dessa planta, disso cheio de linhas, cheio de especificações. E aqui nós aumentamos a casa, pensamos na funcionalidade, no que o cliente queria. Tudo sempre pensando no cliente, tá vendo? Isso, ser arquiteto é exatamente a gente realizar sonhos. Eu acho que é um parâmetro. Primeiro ponto para se tornar alguém na vida é fazer exatamente o que gostamos. Muitas pessoas gostam de jogos. Perfeito, tem gamers, tem testes de jogos, pessoas gostam de construção, eu gosto de escolher tecido, escolher material. Temos design de interiores, temos arquitetura. E, a princípio, a gente tem que realizar nossos sonhos. E eu adoro poder ser arquiteta, porque eu consigo participar um pouquinho da realização dos sonhos de todos os meus clientes. Mariana, eles querem saber se aí neva. Neva! Serra da Estrela, neva. Tem neve. Não só na Serra da Estrela, mas em outros lugares aqui em Portugal, neva. Gente, a neve é uma delícia, mas depois que começa a descongelar, esquece, tá? Ninguém para em pé, vira um barro. Não sei se é muito bom, não. Eu só gosto da nevinha caindo. E aí, acho que não passa tanto frio, né? Porque os lugares têm aquecedor, né? Sim. Outro ponto é que aqui em Portugal, exemplo, nós fazemos projetos para várias pessoas ou em vários lugares. Que nem no Brasil, o meu projeto aí no Brasil é eu tenho que primeiro saber a cultura do país no qual a pessoa vive. Aqui em Portugal, nós temos lareira, e elas são muito utilizadas. Nós temos aquecimento central, nós temos tudo que for para conseguir aquecer. Então, sempre vai ter casas. Às vezes, as paredes das casas são muito fundas, ou seja, eu tenho a estrutura e depois eu tenho um espaço e depois eu tenho o gesso. O gesso que a gente fala aí no Brasil é pladur, que é aquelas paredes divisórias em pladur, que dá para fazer furinho. Quando você fica tentando tacar alguma coisa, faz um furinho. Aqui, por que tem esse espaçamento? Por que é tão largo as construções aqui em Portugal, especialmente? Porque, às vezes, a construção não tem o aquecimento central. Então, o que eles fazem? Se eu tiver um espaço entre a alvenaria, ou seja, entre o tijolo e entre o gesso, eu formo ali uma barreira que pode ter um enchimento de algum material ou acústico, ou para manter a temperatura, ou não. Porque até o frio passar por uma parte, passar para outra e entrar na casa, demora. Então, aqui as construções são preparadas para isso, e não passamos frio. Na minha casa não tem aquecedor central, e por norma também não passo frio. É difícil conseguir €1. Olha, depende. Aqui, uma grande diferença, voltando então um pouco para o valor das coisas aqui em Portugal, é que eles guardam até os cêntimos. Ou seja, sabe aquele R$1,99, que aí a gente dá R$2, eles não nos devolvem troco? Pronto. Aqui em Portugal eles devolvem. Então, se a gente juntar um cêntimo e um cêntimo e um cêntimo, não é tão difícil conseguir €1. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre ela, sobre a profissão, sobre lá Portugal mesmo? Então, tem uma aqui no chat, que foi a Ana Clara que fez, que ela estava perguntando qual é o nome da igreja famosa que tem pintura de anjo e histórias bíblicas no teto. Olha, agora eu não vou conseguir saber dizer mas eu posso garantir que quase 100% das igrejas possuem, em especial o período barroco, porque é onde eu tenho o ouro, e é aí que eu tenho os ornamentos no teto. Eu posso investigar isso, depois eu consigo passar. Eu entrei em várias igrejas, e não pode se fotografar dentro das igrejas, nem sem flash,
E uma vez quase que eu fiz burrada de fotografar e depois eu vi a plaquinha, proibido tirar foto. A Irving quer saber se você prefere trabalhar aí ou aqui no Brasil. Olha, eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar, ai, é sério. O Brasil está anos-luz, ou seja, está muito avançado na minha área, em questão de arquitetura, de designer, do que Portugal. Então, como eu me desenvolvi aí no Brasil, eu aprendi muito no Brasil, eu sinto falta de trabalhar aí no Brasil, de participar dos eventos do Brasil, porque nós aí estamos muito à frente, não só em arquitetura. Se formos estudar e se formos ver, o Brasil tem uma tecnologia imensa. A gente acha que não, que o Brasil é meio assim. Olha, nós temos muita coisa aí, muita coisa mesmo. E eu adoro trabalhar aqui em Portugal, não tenho do que me queixar. Hoje eu trabalho com parte de interiores a 100%, ou seja, eu moro aqui em Portugal, amo esse país, não posso dizer que não, porque é um lugar que eu adoro viver, gosto muito, me sinto segura, gosto do que eu faço, mas sinto falta dessa curiosidade que o brasileiro tem. O brasileiro tem muitas feiras, o brasileiro gosta de se inspirar nos Estados Unidos, o brasileiro tem muito dessa de não ficar parado e ter uma competitividade. Aqui não existe tanto. Por quê? Quem se forma em Portugal vai trabalhar nos outros países da Europa. Isso é fato. Ganha mais, consegue melhores entendimentos, melhores trabalhos. Então, as pessoas que ficam aqui ou é porque não querem sair de perto dos seus familiares, ou porque tá bom do jeito que tá. Então, eu sinto falta dessa competitividade. E sinto, sim, falta de trabalhar em Portugal, e no Brasil, justamente por isso. Mas eu adoro trabalhar aqui. O que eu faço aqui, eu não fazia aí. Aí eu era mesmo arquiteta de construções e fazia acompanhamento de obras. Aqui, eu, às vezes, dependendo da obra, eu até acompanho, faço os projetos de elétrica, ou seja, de iluminação, e faço muito interiores, ou seja, muitos escritórios, muitos quartos juvenis, quarto de menino, quarto de menina, de casal, casas, mas é voltado para mobiliário, para interiores. Qual comida que eu mais gosto aqui em Portugal? Olha, eu sou apaixonada pela francesinha, que é um prato típico aqui de Portugal. Ela não é muito saudável, não dá para comer sempre, mas é um prato delicioso. E o pastel de nata, gente, vocês precisam vir. Não tem nada igual no Brasil. Eu juro, tem que vir para Portugal comer pastel de nata em Belém. O que eu sinto falta de comida do Brasil, eu sinto falta de uma fruta do Brasil, porque aqui a fruta é muito cara. Então, eu sinto muita falta de mamão, maracujá, o que mais? Mamão, maracujá são os que eu mais sinto falta, assim, que são muito caros aqui. Abacaxi. O abacaxi, nossa, é docinho, é uma delícia. Aqui já não é muito, não. Mais ou menos, assim. Tem alguma fruta que é daí mesmo de Portugal, que não tem aqui no Brasil, você sabe? Você conhece alguma? Eu não sei se tem em Portugal, aí no Brasil, a maracujá roxo. É um maracujá pequenininho, assim, roxo, quase preto, ele é pequenininho. E só tem aqui na Europa. Outro que tem aqui é mandarina, que é parecido com a nossa tangerina, mas ela é pequenininha, é menorzinha. Que mais? E que eu adoro. Tem muitos tipos de ameixa, tem cereja, a cereja daqui eu acho diferente do Brasil, e tem uma fruta aqui que é parente da cereja, que é a ginja. Ela é tipo uma cereja, digamos que ela é prima da cereja, só que ela é amarguinha. E isso só se cria aqui, isso é verdade. Só temos aqui em Portugal, em Óbidos, que é uma cidade murada também, cercada. Também tem muita história. Mais alguém quer fazer pergunta para ela sobre a profissão, sobre Portugal? Fiquem à vontade, podem perguntar. Quer saber que hora é aí? Agora é 9h05, são 4 horas a mais. Aqui é o passado futuro. Tá maluca? É, diferença de horário.
E assim, quem tiver interesse de fazer esse curso, o que ele tem que gostar, assim? Quais são as áreas da escola que ele tem que gostar ou tem que estudar mais para trabalhar nessa área? Olha, em questão da minha faculdade, eu tive muita história mesmo. Não é história da história do Brasil, é história da arquitetura, mas é muita história. Então tem que gostar um pouquinho do que eu estava a explicar logo no início, de Portugal, né? Um pouquinho da história. Quem gostar de história tem que gostar de fazer contas, de matemática, tem que adorar, porque nós fazemos muitos cálculos, não é como engenharia, mas faz cálculo, não é mesmo? Gostar de artes, porque nós temos que desenhar, e o arquiteto tem que ser muito criativo, porque assim, nós temos que olhar para um espaço e conseguir ter criatividade de deixar o espaço de acordo com o meu cliente. Um exemplo, se eu tenho um projeto para fazer de um quarto de um adolescente de 13 anos, o que ele mais gosta de fazer? Jogar PlayStation. Então, gosta de futebol, gosta disso. Então, eu tenho que ter no quarto equipamentos funcionais, mas que voltem para essa área. Então, eu tenho que fazer um quarto temático. Então, assim, tem que ter muita criatividade. Entra artes, matemática, história, um pouco de português também, mas não é tanto. E tem que gostar de fazer maquetes, de brincar com coisas, fazer maquete. Que mais? Deixa eu ver. Vai um pouco de biologia também, entra um pouquinho. Mas acho que são mais essas áreas, Carol, é mais evidente dentro disso, que foi o que eu mais tive. Perguntaram também sobre... Detesto artes. Como que está a pandemia aí? Olha, então vamos lá, falar da União Europeia, né? Porque Portugal, ele acabou que aprendeu um pouco com o que veio acontecendo na União Europeia. Aqui, nós estamos bem, a princípio voltou a segunda onda, que voltou a ter aulas, né, então está aumentando o número de casos, mas está controlado. Só que é assim, aqui todo mundo respeita, então ninguém sai sem máscara, ninguém entra no estabelecimento comercial sem máscara, não tem aglomerações, nas praias tem os distanciamento, nós respeitamos muito isso, todos aqui respeitam. Então, por conta desse susto, até que tá controlado, a pandemia está controlada, mas fechou fronteiras, fechou cidades. Imagina você não conseguir de Cosmópolis para Campinas. Aconteceu aqui, não dava. Tinha polícia a mandar você voltar para casa, não dava. Então, aqui eles são muito regrados com isso, não é? Pronto, acabou. Bom, quem adora fazer maquetes, então a arquitetura, olha, é espetacular, porque no primeiro teste que eu fiz para entrar no curso, um dos exames era fazer uma maquete física, lá na hora, com os equipamentos que eles disponibilizavam. Nata, aqui é creme de leite, mas quando eu falo pastel de nata, ou pastel de Belém, é um pastelzinho com a massa folhada, que tem um recheio que leva creme de leite, ovos, açúcar, e por cima, quando vai no forno, fica com uma crostinha muito gostosa. Mas eu não sei o que vai mais na receita, porque é deles, eles não contam. Aqui no Brasil, vende muito lá no Habib's. Quem já foi comer lá no Habib's, esse pastel. Porque fala pastel, acha que é aquele pastel de feira, não é aquele pastel. Não é. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. Vocês estão vendo aí na minha tela? Está em apresentação? Tá seu slide tirado de apresentação. Ok. Carol, consegue colocar uma imagem aí do pastel de nata? Para eles verem o que é. Coloca pastel de nata Belém. Eles estão perguntando se é caro as coisas aí, Mariana. Inclusive o pastel, se é caro. Olha, pastelzinho de nata não é caro, é €1. Só que assim, gente, vamos pensar pelo lado positivo. Eu trabalho e recebo em euro, então é pouco. Mas se eu for fazer conversão do real para o euro, é caro, porque ficaria em torno de R$6, R$7, mais ou menos. Acho que é isso que está mais ou menos o euro. Tá custando. É caro, então. Para mim é caro, se eu fosse aí no Brasil. Pagar isso eu acharia caro. Mas aqui é só €1.
Aqui as coisas não são caras, eu posso dizer assim, tem muita igualdade social aqui em Portugal. Ó, isso é o pastelzinho de nata, gente, que eu falo, ou o pastel de Belém, que é uma delícia. E respondendo, Nara, aqui, digamos que um médico vai no restaurante, eu consigo ir no mesmo restaurante que ele, uma pessoa que trabalha no mercado consegue ir no mesmo restaurante, porque eles tentam equilibrar os preços. E os portugueses, ou todos os europeus, eles dão muito valor para o dinheiro, porque eles ganham, para o suor, né, digamos assim. 1 euro é 1 euro, gente. E quando damos valor, nós não pagamos qualquer exemplo. Se eu acho que aquilo não vale aquele preço, não vale. Vou dar um exemplo. Aqui a gente compra cafezinho em pó. Café em pó que tem no Brasil. Às vezes está 3 euros o café. E eu acho muito caro. Por quê? Aqui tem muitas promoções no mercado. Promoções, exemplo, sempre a cada semana alguma coisa de promoção. E aquele café que hoje está 3 euros, eu pago 1 euro, 1,30 euro, 1,90 euro. Então, assim, eles dão muita margem para que possamos comer bem, porque aqui tudo é muito saudável. Aqui na Europa nós temos um requisito, né, que tudo que é industrializado não pode ter muito sal, não pode ter muito açúcar, então as pessoas aqui são saudáveis. Você não vê muitas pessoas obesas, digamos assim, ou com esses tipos de problemas de saúde, porque aqui é tudo muito equilibrado. O pastel que perto de casa é 6 reais, mas é o pastel brasileiro. Sinto falta do pastel brasileiro, que não tem aqui, ó, coisas que eu sinto falta. Pastel brasileiro, a mandita, que mais? Queijo de Minas, queijo fresco, requeijão. Não tem requeijão igual o nosso requeijão aí do Brasil, não tem. Bolacha traquinas, que mais? Nesquik, só tem Nesquik de chocolate, não tem Nesquik de morango aqui em Portugal. Mas em compensação tem chocolate diferente. Tem muito chocolate diferente, Nara, tem. Nós temos chocolates aqui de toda a União Europeia, em especial belga, que eu adoro. É muito gostoso, chocolate belga. Isso é... Já que estamos falando de comida, eu falo de comida, né? A salsicha aqui não é igual a nossa do Brasil, que vem no saquinho embalado a vácuo. Vem sempre nos potes de vidro, como se fosse um palmito. Uma azeitona, vem naquilo. E aqui não tem palmito, eu só achei palmito em um mercado único e não é muito bom. Sinto falta do palmito. Eu acho que aí deve ser aquele cachorro-quente tipo norte-americano. Exatamente. Exatamente. E o pão do cachorro-quente, que é fininho, você corta assim, colocou a salsicha e já não cabe mais nada. Não cabe, não dá. Aí, ó, quem quiser pode vender cachorro-quente daqui lá que vai ganhar dinheiro. Ó, se vier vender tapioca, cachorro-quente, pastel brasileiro, fica rico. Tô brincando. Comida baiana, acarajé, essas coisas, acho que vira aí também, não vira? Vira, porque aqui é frio, acarajé. Os sucos daqui não são iguais, por exemplo. Aqui eles são muito mais de tomar sucos de latinha, de copo, de embalagens de vidro. Não tem tangue. Não, tangue não tem outros. Tangue não tem. Não tem, o que mais que tem aqui? Eles estão perguntando se tem favela aí. Não tem favela, mas tem um espaço que é separado para as pessoas que são, como eu vou o nome? Ciganos. Não são ciganos. Os ciganos, eles têm como se fosse um complexo que o próprio país fez para eles ficarem meio que isolados, assim, sabe? Porque eles causam muito tumulto aqui. Isso é uma briga muito antiga, né? Uma situação muito antiga. Essa briga dos ciganos com os portugueses existe até hoje. É um preconceito, mas, assim, por um lado, também tem seus motivos. Coisas que eu não vejo aqui. Casas casas antigas fechadas, vandalizadas. Aqui eu não vejo isso. Não vejo. Mas tem assalto? Tem, falar que não tem, tem. Convivo com pessoas, né? E as pessoas que fazem as coisas. E... o que mais que eu... Os lanches daqui são muito gostosos. Posso dizer que são, porque aqui é muito fácil as carnes, né? Então, eles fazem muito das coisas artesanal.
E as pessoas gostam muito do saudável, do natural. Então, as pessoas não ficam muito em fast food. O fast food daqui é baratex, tipo McDonald's, Burger King, KFC. É muito barato. Só que o prato de comida também é barato. Então, eles meio que não conseguem fazer competitividade. É mesmo os jovens que gostam de comer fast food. Boa pergunta. Como foi me acostumar com o jeito que eles falam? É muito difícil, porque é muito diferente do Brasil. E até mesmo exemplo, nunca digam aqui em Portugal a palavra coca. É sempre Coca-Cola ou cola. Então, se você chegar no restaurante, for pedir um refrigerante, quiser uma Coca-Cola, é Coca-Cola. Coca aqui é droga, então nunca peçam isso. E é muito diferente o jeito que eles falam. As gírias, as brincadeiras são diferentes. Muitas, que nem outra coisa, gente. Aí nós falamos moça e é normal. Aqui não. Aqui sempre tem que ser tratado as mulheres como ou por senhor, senhora, por senhora ou por dona, ou menina, ou pelo nome. É sempre assim que eles se tratam aqui. Tô perguntando se as placas daí é a mesma de português do Brasil, não é português de Portugal, né? Não, são diferentes. É diferente. Sim, são diferentes. A linguagem é diferente. Inclusive, exemplo, muitas coisas que a gente acha que fala diferente. Chegar aqui, eu vou passar na faixa de pedestre. Aqui não é faixa de pedestre, aqui é passadeira. Então, você fala, olha, atravesse na passadeira, atravesse na faixa de pedestre. Outro ponto, os carros param para a gente atravessar na faixa de pedestre. Eles não aceleram igual aí no Brasil, porque eu já quase fui atropelada quando eu voltei para o Brasil, porque eu fui passar na faixa de pedestre e o carro acelerou com tudo, e eu não estou em Portugal, não estou na Europa, então, né, Mariana, fica na calçada, quando não tiver carro, atravessa, ok? Aqui eles param, então é um costume que a gente tem. Aqui pode andar conversando com o celular na mão, não tem problema, nada, não acontece nada, ninguém te assalta, não acontece nada. Mas também não dá muita brecha, né? Não vai para lugares mais obscuros, assim, que a gente nunca sabe o que acontece. Coisas que não pode falar aqui. Bom, coca, não deve ser dito aqui. Moça, também não deve ser dito aqui. Aqui pode-se dizer rapariga, que a gente não pode falar aí no Brasil. Aqui pode-se dizer e tratar uma mulher dessa forma. Eles não gostam muito que tratemos por você. Então, a palavra você, para eles, é um pouco ofensivo. E tu, também, para eles, é um pouco muito contra a intimidade. Pessoas que se vestem de anime. Você já viu, não? É tipo aqueles anime. Tem. Eu já vi, teve aqui na praça da minha casa. É esse nome aí, furry. Tem. Eles, às vezes, usam para fazer divulgação dos estabelecimentos ou de eventos, que nem quando tem corrida de cães ou caminhada de cães, sempre tem um cãozinho um pouquinho maior, fora do padrão, ali. São nomes de vinhos também. Aqui tem muito vinho, isso é verdade. Sim, os parques são diferentes. Aqui os parques, o chão, por norma, é emborrachado, e quando é com areia, eles têm uma certa atenção em proteger. E os brinquedos são muito brinquedos, vamos dizer, não são soltos, são como se fosse um único brinquedo mais lúdico, mas, exemplo, ao mesmo tempo que estou a subir, eu estou a deitar, então é uma brincadeira um pouco diferente do Brasil. O que tinha aqui? Eu já vi aqui, academia de velho aqui também. Sabe aquelas academiazinhas que a gente fala de velho no Brasil? Academia de praça? Eu já vi. É muito legal. Tem juventude no lugar. Perguntou se aí tem praia. Tem praia, mas a água é congelante. Ou seja, no verão aqui é muito quente, porém no inverno e no outono é muito frio. E no verão, especialmente uma praia de Matosinhos, venta muito. Então, é assim, do pé para cima, se você tá na areia, tá a pegar fogo, tá um calor de 40 graus, que eu já não aguento mais, no verão. Quando entra na água, pensa que seu pé congela, juro, ele congela. Então, você fica, exemplo, com o pé congelado e com o corpo pegando fogo. Não dá muito certo isso. Aí vão falar, mas as praias do Algarve são mais quentes. Não se compara às praias brasileiras. Praias brasileiras são mesmo quentes, a água é mesmo quente.
e a areia é mais fina. Aqui isso não acontece. Ou a água é fria, quer dizer que você consegue ficar, mas não congela, ou ela te congela. Das duas, uma. O povo viciado no Free Fire. Eles querem saber se os portugueses jogam Free Fire. Eu não conheço isso. Mas os portugueses gostam de um jogo, sim. Eles mais gostam aqui é sinuca. Eles não gostam muito de joguinho de computador, a não ser Counter-Strike, acho que é de tiro. É uns que eles conseguem jogar em rede, assim, essas coisas. Eu não entendo muito de jogos, tá? Eu sou a pessoa mais alien dos jogos da vida de vocês. Mas eles curtem jogar algumas coisas. Todos jogam. Uhum. Você sabe aí como que é as escolas aí, alguma coisa para falar para a gente comparar aqui no Brasil? O ano letivo você falou que já é diferente, né? Começa Sim, americano. Exatamente, ele é bem estilo americano. E o que acontece aqui nas escolas é o seguinte: as crianças, desde pequenos, sempre têm muitos livros. Ou seja, os pais podem ter os livros do governo, e aí, no final do ano, tem que apagar tudo e devolver. Esses livros sempre são dois, que é um livro de exercício e um livro mãe, digamos assim. Outra coisa que eu sei nas escolas, eles aprendem desde cedo duas línguas, em especial o francês, acho que é francês e inglês. O inglês é a segunda língua deles, fato, e é muito importante. Depois, quando as crianças, a princípio, ficam nas escolinhas, numa pré-escola, logo no início dos 3, 4 anos, quando já começa para o secundário, mais ou menos que eles falam, a criança já começa a ter acesso aos livros, tem mais atividades. Outro ponto, aqui a maioria das escolas tem extensão de horário, ou seja, os pais que trabalham fora e justificam isso na prefeitura, conseguem uma extensão de horário escolar. Então, nessa extensão de horário escolar, a criança fica ou tendo recreação e fazendo as atividades do colégio. Então, à parte, eles ficam lá dentro estudando e fazendo atividades extracurriculares. Eu não lembro, as escolas que eu estudei aí no Brasil tinham essas duas opções, mas era pago, não era justificado da prefeitura. E quando é justificado na prefeitura e é uma escola pública, não se paga, a própria prefeitura que oferece a merenda e tudo que for necessário. O pai só tem que dar o lanche. Quando eles estão com 15 anos, eles já têm que decidir o futuro deles, digamos assim. Por quê? Logo com 15 anos, você começa a fazer vários testes para ir para a área de aptidão, ou seja, para entrar numa grade horária do ensino médio, digamos assim, só que voltado só para a área que deseja atuar. Então, se eu quero a área de computação, eu só vou ter aquelas matérias que vai cair na faculdade de computação. Eu tenho as básicas, claro que sim, mas elas são anteriores. Então, digamos assim, que você já tem que estar preparado para o mercado de trabalho com 15 anos, porque você já tem que decidir. E assim, mas eu não sei se eu quero computação. Tá, mas é exatas ou é humanas? Porque cada um direciona para uma. E no meio do percurso pode decidir mudar, claro que pode. Para entrar na faculdade, principalmente a pública, tem que ter uma nota mínima, que vai de 0 a 20. Então, para cada curso tem uma nota, e essa nota não é exemplo, que nem no Enem. Não é só fazer o Enem e passei no exame da faculdade, eu entro. Aqui não é assim que funciona. Aqui, seu histórico todo conta. Então, desde quando você já começa a fazer os testes, eu acho que é um pouco antes dos 15 anos, ou a partir dos 15, começa a fazer uns testes, e isso vai somando nota. Então, quando você deseja entrar na faculdade, você já tem uma nota mínima para a área que você deseja atuar. E essa nota faz equivalência ao curso, se você consegue ou não consegue. Perguntaram se você gosta do Harry Potter. Do Harry Potter? Eu gosto, gente. Eu não sou uma fã louca, mas eu acho interessante, eu acho divertido a história, todo o contexto, claro que sim. Perguntaram também sobre os carros aí, como são, e Uber, táxi. Sim, aqui tem Uber, aqui tem táxi, aqui tem um outro que é como se fosse o Uber também, que veio nessa altura da pandemia e apareceu. Também não lembro o nome agora. Os carros são diferentes, sim, tanto que tem modelo brasileiro que não tem aqui, tem modelo europeu que não tem no Brasil.
Um dos carros que não tem aqui no Brasil é o HB20, que acho que todos sabem que foi feito pela Hyundai aí no Brasil, para ser um preço mais acessível aos brasileiros, porque um carro importado é muito caro, e a gente sabe tanto de porcentos a mais de impostos que tem. E HB20 não tem aqui, gente, não existe isso. Outra diferença de carros, né, vamos falar assim. O nosso Gol aí do Brasil é o nosso Polo em Portugal. Então, o Polo do Brasil não existe aqui em Portugal, porque o Gol do Brasil, aquele formato do nosso Gol, é considerado o Polo. Carros equivalentes. Golf é equivalente, o estilo da Fiat era equivalente. Tem alguns modelos mais atualizados que não saem aí, que nem o Ford Focus. Uma coisa boa, os carros não são muito caros aqui em Portugal. Claro que eu tenho carros quanto que eu quiser pagar, mas é um preço acessível, então não é nada absurdo, ou seja, eu não compro um carro parcelado e pago 5 vezes o carro parcelado. Mesmo porque aqui eles têm regra de parcelamento, não tem cartão, aqui tem cartão de crédito, mas não funciona igual no Brasil. Aqui uma coisa que eu gosto, e acho que não é só em Portugal, é na União Europeia. Ou temos dinheiro e gastamos, ou não temos. Por isso que aqui em Portugal, os aluguéis não são tão caros, a alimentação não é cara, porque o seu salário tem que dar condições para você pagar todos os seus gastos mínimos de necessidades, né, para sobreviver. Isso entra internet, telefone, tudo isso. E ainda ter um dinheiro para você conseguir se divertir. Como em Portugal é muito voltado para a população e tem festas em qualquer lugar, qualquer época do ano tem festas temáticas, turísticas e tudo isso, então aqui é muito fácil se divertir pagando pouco. Ou de Coca-Cola, Guaraná é diferente. Gente, eu não sei se tem Guaraná aqui em Portugal, eu acho que não. Eu acho que tem Guaraná aqui em Portugal. Eu acho que, não sei se ele quis dizer todos os Guaranás, só que esse daí eu já li sobre, né, o refrigerante na Europa, ele tem menos caramelo 4 do que usado no Brasil. Então, eu acho que a cor dele deve ser diferente. Por exemplo, tem Coca-Cola? Tem, mas deve ser menos preto do que no Brasil. Porque o Brasil, ele é o país que mais utiliza esse corante, né, o caramelo 4, que é para dar o gosto e tal, e o caramelo 4 é o mais cancerígeno de todos, né, e o Brasil lá é o que regula o top do negócio. Então, mas se você gosta de tomar só Coca-Cola, saiba que você está, né, sendo aí, tomando um câncer futuro na sua vida. Tá. Nara, eu lembrei de uma coisa muito interessante, fazendo um gancho aqui, tá, a dizer. Ano passado, no retrasado, a União Europeia, ela fez um apanhado dos produtos industrializados que eles tinham que diminuir a quantidade de sal. E o que eles fazem aqui é o seguinte, eles avaliam cada produto. Se tiver fora, não vende o produto para a União Europeia toda. Então, aqui eles têm um controle super rígido com o sal e o açúcar, que nem, sabe a Pringles aí do Brasil? Não tem nada a ver com a Pringles em Portugal. A Pringles em Portugal, sabe quando a gente come Pringles, tipo, come uma 5, já tá tudo salgado, a língua salgada? Aqui não, porque o açúcar e o sal é muito regrado aqui, eles têm um controle, assim, surreal, então, muito dos produtos, inclusive McDonald's, esses fast food, eles precisam ter um cardápio totalmente saudável, que é o que mais sai. Então, eles precisam ter fruta, eles precisam ter saladas frescas, não pode ser nada ultrapassado. Então, assim, realmente, quem gosta de refrigerante, em especial Coca-Cola, toma cuidado. Porque eu parei de tomar Coca-Cola já tem uns 7 anos ou mais, depois que ela desentupiu a pia do meu apartamento, que nem o Diabo Verde, nem nada conseguia desentupir. Então, gente, eu pensei, se fez isso com o que estava no cano, imagina o que faz com a gente. Só uma atenção aí. Perguntaram também sobre intercâmbio aí, você sabe alguma coisa? Sim, a maioria das faculdades ou de escolas, mais faculdades aí no Brasil, fazem intercâmbios para Portugal. Eu digo isso porque eu tive amigos na faculdade que fizeram intercâmbio, e é um pouco mais fácil. Agora, exemplo, eu quero ir aprender línguas em Portugal. Pode, tenho visto de estudante. A minha prima também chegou a fazer uma extensão de curso aqui, ela veio no início do ano,
para fazer um plus à faculdade dela, e ela ficou na ESAD, que é aqui no Porto. Então, assim, quem tem interesse ou em fazer mesmo um curso de inglês ou um curso de conhecimentos, aqui tem um leque muito grande, tem muita facilidade. Outro ponto são equivalências de diplomas. Aqui eles têm muito a questão da equivalência dos diplomas. Digamos que, exemplo, a minha área, aqui chama a Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e aí no Brasil é o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O CAU com a AU tem uma parceria. Então, quem é arquiteto aqui em Portugal, quando vai para o Brasil, pode fazer equivalência, pode atuar como arquiteto aí no Brasil e vice-versa. Claro que quando é brasileiro que vem para cá, é mais difícil um pouco, porque o mercado de trabalho aqui é muito pequeno, para tanto de pessoas que se formam aí no Brasil e que se formam aqui. Então, eles dão prioridade para os portugueses, claro que sim. Mas em fazer intercâmbio é muito fácil. E estando aqui em Portugal para fazer intercâmbio para os outros países é mais fácil ainda. Até quem tem interesse em fazer um curso de inglês, vamos lá, começar do básico. Quero fazer um intensivão, um curso de inglês. Dublin tá aí, quem quiser fazer e precisar, pode falar comigo. Eu tenho uma amiga que fez extensão para Dublin, ela mudou para Dublin e tem mais pessoas lá. Londres, aqui em Portugal mesmo, para extensões de curso ou aprimoramento, tem. Posso também me informar, quem quiser, quem tiver curiosidade, fala com a Carol, com a Naira, que eu também posso estar auxiliando nisso. E tenho uma amiga que é blogueira, que ela era de Campinas, que também consegue auxiliar. E quem precisar ir para Dublin ou quiser, tem um contato lá também. Eu acho que essa pergunta aí que fizeram, né, a Laís, sobre o intercâmbio, o próprio Enem, né, tem parceria também com universidades, dependendo da nota, quanto você tira. O Enem brasileiro, ele tem algumas faculdades que tem o convênio para você estudar, né, lá em Portugal. Então, por isso que a gente fica no pé de vocês, né? Ó, estuda bem, tira uma boa nota no Enem e tal, porque abre um leque de possibilidade, né? Abre um mundo para você. Exatamente. E assim, aqui também, eu acho que nem o Brasil e Portugal, nós temos uma ligação muito forte, não só cultural ou de tudo que aconteceu, mas também nessa questão de oportunidade. Porque, querendo ou não, Portugal precisa de mão de obra qualificada. E ele não vai formar barreiras quanto a isso, que nem nós temos um visto específico para estudante. Então, nós temos um visto específico para estudante, que é, entrando no consulado, tem o visto de trabalho e o visto de estudante. O visto de estudante, eu acho que ele permite que tenha horas de trabalho 4 horas, alguma coisa assim, para conseguir ter uma condição financeira também, o pai ajuda e tudo mais. Só que, assim, é uma oportunidade que dá só para o estudante. Então, isso que a Mara falou é um fato. A Mara falou é um fato. Eu acho que a gente tem que se dedicar no Enem, por mais que a gente às vezes ache, é bobeira, que não sei o quê. Olha, eu entrei na faculdade graças também à ajuda do Enem, a minha dedicação. Vale a pena estudar, gente. Se a gente quer ser melhor, se queremos ter uma vida melhor, conhecer lugares que a gente nunca conheceu, eu acho que a gente tem que se dedicar, e os professores vão ficar em cima e depois vão agradecer. Eu tenho certeza que cada um de vocês vai agradecer aos professores por terem incentivado e ficado no pé. Eu agradeço todos os meus professores que sempre me apoiaram e me incentivaram. Eu nunca imaginei estar em Portugal também. Não era planos ir para o Canadá, não vir para Portugal, mas calhou que eu vim para cá e eu não tenho o que reclamar, eu posso só agradecer. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente já vai encerrando, né, Naira? Olha, porque também já está ficando tarde para ela aí, né? Não, aqui não tem problema, gente. Ela fez uma pergunta aqui. A Naira comentou aqui do prazo de validade, né, para estudante. Naira, isso é relevante ao curso, porque você consegue, digamos assim, atualizar o visto em função do seu contrato de curso. Eu digo isso porque eu tenho uma amiga minha que ela fez e agora ela vai fazer um outro curso dentro do curso que ela tinha. Então, ela veio com visto para aquele curso. Então, ela tinha a faculdade, o tempo, tudo isso. O visto dela era para aquilo. Depois, ela tirou um título de estudante aqui em Portugal e agora ela está fazendo, está tentando atualizar o visto dela dentro do prazo do outro curso que ela está fazendo. E isso dá para ser feito. É tudo feito aqui no CEF, que é Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, e eles conseguem, sim, o visto, por norma, turista, 3 meses, pode ter atualização para mais 3 meses, estando aqui
só com visto de turista, porque você pode vir só como turista, e pode acontecer fazer curso aqui, querer conseguir passar numa faculdade, um trabalho, claro que sim, e tem a oportunidade de, tanto com visto de turista, fazer a conversão para visto de trabalho, né, que é o visto daqui, ou estudante. Então, tem essa equivalência. Sempre os cursos que você for fazendo é que vai aumentando o seu prazo de validade do visto. Visto permanente, 5 anos. É necessário estar aqui morando, pagando imposto, tudo, por 5 anos. Então, é assim, quando você vem com visto de trabalho, pode vir com visto de estudante, conseguir trabalho, inverter para visto de trabalho, e que é que eles consideram como visto de residente, e depois faz atualizações. Então, você tem o primeiro documento seu é válido por 1 ano, o segundo é válido por 2, o terceiro é válido por 2. Quando vai fazer a renovação? Dá 5 anos, você tem direito a documento de Portugal, ou seja, você já passa a ser um cidadão português. Quer saber se você pagou algum mico quando você chegou aí? Algum passou vergonha? Vários. O que a gente mais faz aqui é pagar mico, gente, você não tem noção. É aquela coisa, você vai chegar na faixa de pedestre e você olha para os dois lados. Só que, exemplo, você não tem por que olhar para os dois lados. Porque na faixa, no chão, diz qual lado que o carro vem. Não, mas a gente olha para os dois lados. Ela só vem de um lado, eu olho para os dois lados. Eu chamei uma mulher de moça e não podia, tipo, uma garçonete, ela estava no trabalho dela, e meu marido falou, olha, não chame ela de moça, nem assovia, nem faz assim, psiu, isso não funciona aqui. A Mariana acabou de ouvir o que o marido dela disse e virou, ô moça! E tipo, meu marido só olhou com a minha cara e eu, ops, desculpa, foi um micão que eu paguei. O que mais? Algumas palavras que eu falo e eles entendem de outra forma. Então, eu tenho, exemplo, o nosso significado é diferente para eles. E aí eu falo, o que eu falei esses dias? Eu não lembro a palavra, não lembro o certo que eu falei. Não sei o que eu falei esses dias, o meu chefe olhou pra minha cara, acho melhor você não repetir isso aqui. E eu, ups, é melhor não falar nada, é melhor ficar quietinha. Tem muitas coisas, a gente passa muito mico aqui, gente. Você acha que tá calor, aí você coloca uma roupa mais levezinha, você chega lá, leva um tapa na cara, aí tá frio, aí você tem que voltar. O que mais? Aqui a gente tem o metro, ou o metrô. Então, exemplo, você acha que tá na linha certa, só que você desce do lado errado, aí o metro tá do outro lado, você perde, ou você grita, ou você dá sinal para parar. Eu já vi gente dando sinal para parar o metro, gente, isso não precisa, é só o autocarro, o ônibus. Eu já vi gente assim no meio, quase que eu falei, continua com o braço aí que o metro não leva, né? Vai embora, ele não para. Tem vários micos que eu já paguei, vários. Acho que quando a gente vai para um país diferente, a gente sempre passa vergonha, não tem por onde. Autocarro é ônibus, sim, autocarro é ônibus e metrô é metro. Tô falando para você usar o Google Tradutor, eu acho que é isso, eu acho. Para você falar, espera que vai usar, porque eu vou usar o Google Tradutor. Ai, meu Deus, gente, não é pra tanto. Mais alguma dúvida, mais alguma coisa, gente? Eles não gostam de Fanta. Na verdade, aqui os refrigerantes são diferentes, né? Os nomes são diferentes. Eles usam muito chá, tipo Ice Tea, que é o que eles mais usam. Esse tipo com pêssego, com limão. Aqui eles tomam muito café. Uma coisa que eu gosto muito, não sei se eu cheguei a falar pra Carol. Nós temos aqui o café que vem do Brasil, que é aquele melhor café, né? Porque o café exportado é o melhor café que tem no Brasil. E é uma delícia. Pena que a gente não consegue tomar o mesmo café aí no Brasil. Tem chamate? Nunca vi. Nunca vi aqui. Roubaram o nosso café, de certeza. Bem provável. Tem cinema, tem shopping. Contudo, a maioria dos filmes são em inglês. Uma curiosidade dos cinemas aqui. Quando dá um tempo, não sei se é 1 hora de filme, alguma coisa, eles têm pausa para sair. Então, dá 15 minutos de pausa no meio do filme. Então, imagina, você está lá na sessão, aquela tensão, aquele filme e tal. Daqui a pouco, para tudo.
todo mundo levanta, vai no banheiro, vai comer alguma coisa e tal, sai. Eles têm 15 minutos de pausa no cinema. Eu fiquei em choque quando isso aconteceu, porque é sempre na melhor parte do filme. Mas eles têm essa pausa. Perguntaram se gostam aí de novela, assistir novela. Muito! As novelas brasileiras são as mais conhecidas aqui em Portugal. Novela brasileira, música brasileira. Eles vêm falar pra mim, gente, eu não conheço nenhuma novela. Ai, você viu a novela assim, 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 e depois eu vou pesquisar e é a nossa novela brasileira. Eles dizem que as novelas portuguesas são horríveis, realmente são. Os atores não são muito bons, posso garantir. Não. Você olha pro negócio e fala, é isso? Não tem emoção, sabe? Essa coisa do brasileiro e tal, do calor, pronto, não tem. E eles adoram as nossas novelas. Os portugueses são muito frios e são diretos. Então, chegando aqui, você não pode perguntar assim, tem horas? Você tem que falar, que horas são? Eles gostam de funk, eles conhecem todos os brasileiros, e eu não conheço nenhum quase. Mas eles cantam, eles adoram, gente. Tocar na rádio sempre Anitta aqui é o auge. Gostam da novela? Eu tô aqui já há 3 anos e pouquinho, sim. Gente, bom, já deu um bom horário já, a gente pode encerrar. Agradecer a participação, então, da Mariana. Né? Nada, foi um prazer. Um tempinho de estar participando. E passar uma cultura daí, né? Sim, é que é muito diferente. Sim, as crianças gostam muito de desenhos animados aqui, elas brincam muito. Mas, ultimamente, elas estão muito como eu vou dizer, no YouTube. Então, eu cheguei esses dias na casa de um cliente meu e a filha dele começou a falar como nós falamos no Brasil. Então, ela começou, aí a mulher falou assim, não, porque ela assistiu as blogueiras brasileiras. Então, as blogueiras, os blogs, os youtubers aí do Brasil fazem maior sucesso com a juventude aqui. Carol, muito obrigada. Foi um prazer. Naira, parabéns por esse projeto espetacular e acho que vale muito a pena. E precisarem todos precisar de tirar alguma dúvida, é só dizer.